Boa tarde a todos, boa tarde, vereador José Ferreira, Pedro Paulo, assessoria aí do vereador José Ferreira, Marcos Crispim, Marcela Trópia, Braulio Lara, Rubão, também aqui o vereador, nosso colega de mesa, diretora desta casa, secretário Cláudio Mundo Novo. Estamos aqui com o doutor Alex Santos, nesta importante palestra que vai ser apresentada agora pelo médico formado pela UFMG em 1998, cirurgião geral formado pelo Hospital Odilon Beres em 2000, urologista formado pelo Hospital do Ipseng em 2003, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, membro internacional da American Urology Association, coordenador da Urologia do Hospital Unimed, Unidade Betim, urologista da Santos Medicina Avançada e do Núcleo Urológico de Betim. Tudo bem, doutor Alex? Tudo ótimo, Wilson. Agradeço a você e a casa, a todos os vereadores pelo convite. Vai ser uma palestra bastante produtiva. Doutor Alex, a gente queria fazer uma sequência desta palestra, você fazendo uma apresentação, parece que você trouxe um importante trabalho aí de conscientização. Nós estamos, hoje é o dia 25 de novembro, em pleno Novembro Azul, um mês de conscientização, né, sobre a importância dos exames de próstata para constatação ou não do câncer de próstata. Doutor Alex, qual a importância deste mês de novembro? Por favor, nos responda e, na sequência, faça a apresentação do seu trabalho. Bom, a origem do Novembro Azul é porque dia 17 de novembro é o Dia Internacional do Câncer de Próstata. Então, lá em 2003, timidamente, o pessoal começou na Austrália a fazer uma promoção Novembro Azul, um pouco copiando o Outubro Rosa, que já existia, para levar o paciente, para levar os homens a fazer os seus exames de próstata. Porque a gente sabe que é um tabu grande isso, né? Com o passar do tempo, essa prática se internacionalizou e hoje o mundo inteiro faz a campanha do Novembro Azul, o que tem salvado muitas vidas desde então. Vamos conversar um pouco aqui. Eu trouxe aqui uns slides da Sociedade Brasileira de Urologia que tratam exatamente sobre o tema. Vamos. Muito bem. Tá. Ok. Muito bem. A primeira coisa que sempre chamou atenção ao pessoal que trabalha com estatística e também a nós médicos é: por que um homem vive em média 7 anos a menos que uma mulher? Bom, correndo atrás dessa resposta, no Brasil nós sabemos que boa parte dela se deva à violência urbana. Mas não só isso. Nós conhecemos muito mais viúvas que viúvos. Correndo atrás dessa resposta, nós encontramos algumas questões. Próximo, por favor. Bom, quais são as causas de morte entre os homens? As principais causas. A principal é a cardiovascular, AVC, que é o famoso derrame, e infarto agudo do miocárdio. Nós avançamos muito nisso ao longo dos anos. Hoje em dia, todo mundo conhece alguém que já teve um infarto e foi salvo por uma ponte safena, um stent, coisa parecida. Mas, em segundo lugar, nós temos a neoplasia. São os cânceres. Nós temos próstata e pulmão brigando para ser qual que é o mais frequente. Há alguns anos a estatística mostra a maior frequência de câncer de próstata, outros de câncer de pulmão. E logo a seguir o câncer de intestino. Todos esses tumores, eles podem ser descobertos cedo e existem fatores de prevenção deles, que podem ser tratados pelo médico. Então nós precisamos levar o homem ao consultório médico
não apenas para falar de próstata, mas também nós vamos abordar câncer de pulmão e câncer de intestino, e o cardiologista vai abordar a parte de saúde cardiovascular. Dessa forma, nós vamos conseguir melhorar a sobrevida desse homem. Próximo, por favor. Mas por que o paciente não vai no médico? Pode passar os dois próximos. 2/3 dos homens nunca foi ao urologista, nunca fez um toque retal. E metade desses homens nunca fez um PSA. E certamente a imagem aqui ilustra bem o motivo desse cara correr do consultório. Mas não é só isso. Próximo, por gentileza. Como que o urologista entra nessa história? O urologista não só avalia câncer de próstata, como avalia uma série de outras doenças também muito frequentes da próstata, prostatite, extremamente comum em pacientes jovens, hiperplasia benigna da próstata, acomete 30% dos homens acima de 40 anos, cálculos urinários, problemas hormonais, a DAEM, que é a queda de testosterona a partir de determinada idade, disfunção erétil, também prevalente acima de 50 anos, infecções sexualmente transmissíveis, outras doenças, eventualmente você descobre um tumor de rim, outros tumores, tumor de bexiga também muito importante, outros tumores. Durante a juventude, muitos nos procuram por questão de fertilidade, dificuldade de engravidar suas esposas. E na adolescência, não só o início da vida sexual, como varicocele, uma série de avaliações que nós devemos fazer, tá bom? Prevenção de doença sexualmente transmissível. E nós devemos aproveitar essa consulta para abordar outros temas de saúde, que não apenas a próstata. Porque muitas vezes é a única oportunidade que esse paciente vai ter de consultar. Nós não vemos grandes campanhas levando o paciente a consultar um pneumologista ou um gastroenterologista. Então, o urologista deve assumir algum papel, principalmente na parte do abdômen. Vamos ao próximo. Mas homem não fala sobre saúde. Isso é uma coisa muito interessante. Eu tenho uma teoria, uma convicção, que o que acontece? Por que a diferença de homens e mulheres no seu relacionamento com o médico? A mulher engravida, tem que fazer pré-natal, vai lá sempre no posto de saúde fazer esse pré-natal. Depois vai cuidar da família, dos filhos. Ela está sempre em contato com o serviço médico, levando os filhos para uma consulta, para um acompanhamento. E com isso, ela vai se informando e se inteirando do funcionamento. E também ela nos traz uma pressão sobre os serviços de saúde para atendê-la nas suas necessidades. Enquanto isso, o homem geralmente está se dedicando ao trabalho e não sofre nenhuma pressão para ir ao médico. Por isso que nós temos poucas campanhas voltadas para o homem e um número maior de campanhas voltadas para a mulher. Logo, as mulheres se cuidam melhor que os homens. Próximo, por favor. Aqui são algumas teorias de por que esse homem não vai no médico. Falta de prioridade. A prioridade é o trabalho, nunca é a saúde. Falta de cultura, a mesma coisa, né? Machismo. Quem não conhece um amigo que fala que nunca vai lá no médico do dedão? Eu ouço isso o tempo todo. Medo de sentir dor. Medo de achar algo. Isso também é bem comum. A pessoa não quer fazer exames porque pode eventualmente descobrir uma doença e mudar a sua vida. Algumas doenças realmente mudam a sua vida. A síndrome de super-herói. Um professor meu chamava também de superadaptado. É aquela pessoa que está... tudo com ela está bom. Ele está ali para cuidar, ajudar a solucionar os problemas dos filhos, da esposa, dos pais, mas ele nunca é prioridade, é só um probleminha. Ah, não, eu demoro para urinar mesmo, mas sempre foi assim. É interessante que, até na consulta, é muito comum o paciente bater o pé. Não, mas isso não é novo, eu sempre fui assim, esse é o meu normal. Eu estou lá investigando, estou ajudando o cara e a pessoa...
bota com a cortina de fumaça em cima da doença. Desorganização e desleixo são motivos. E desconhecimento. O Novembro Azul vem exatamente para trabalhar esse desconhecimento, para trazer informação para o paciente. Próximo. Bom, isso aí é o pesadelo de todo homem, né? A questão do toque é o seguinte. É horrível. Infelizmente, tem que fazer. Então, é rapidinho, dura poucos segundos. Quanto menos angustiada e menos travada a pessoa tiver, menos dói. Então, paciência. Próximo. E o que ajuda a prevenir o câncer de próstata? Bom, câncer de próstata é o tumor não cutâneo, não é câncer de pele, mais comum entre os homens. E é o segundo que mais mata. Ele fica atrás do câncer de pulmão. 1 em cada 7 homens vai padecer da doença. É um percentual muito grande. Na verdade, em estudos em autópsias, você sabe que você já consegue encontrar 0,07% de câncer de próstata, pequenininho, em cadáveres aos 30 anos. E isso aumenta. São pequenos, não tem significado estatístico, é clínico, né? É só uma questão de avaliação mesmo. A cada 8 minutos, um novo caso de câncer de próstata é diagnosticado no Brasil. A cada 40 minutos, um homem morre de câncer de próstata no Brasil. É um dos cânceres mais curáveis quando achado cedo. O que acontece? Câncer de próstata não dá sintomas, nós vamos ver à frente. Então não dá para esperar sintoma. Você tem que descobrir cedo, tem que ir lá fazer o exame e descobrir se eventualmente tiver. Tendo, é tranquilo. Mas o que é o câncer de próstata? Todo câncer é um crescimento desorganizado de células. Uma determinada célula perde os seus controles. Pode passar o próximo também. Uma determinada célula perde os seus controles e ela começa a crescer muito. Não existe um caráter de intenção de matar ou maligno nessa célula, apesar de nós chamarmos de célula maligna. Ela simplesmente não tem uma restrição ao seu crescimento. Ela começa a crescer desordenadamente, aí para de caber naquele lugar, começa a cair no vaso sanguíneo, vai para outro lugar. E o crescimento desordenado é que ela atrapalha a estrutura de outros órgãos e leva, no fim das contas, à morte do paciente, se não tratado. Aqui está o desenho da próstata. A próstata é uma glândula logo debaixo da bexiga. É um órgão muito escondido, fica lá no fundo da pelve. E abaixo nós temos o desenho. A metade esquerda do desenho, você tem uma próstata normal, com essas áreas brancas, isso são ductos. E a metade, à minha direita, nós temos um câncer de próstata. É um crescimento, cada pontinho roxo é um núcleo de célula. Então, é um crescimento desordenado e muito rápido dessas células. É isso que é o câncer. O que causa o câncer? De próstata, especificamente. Vamos. Bom, ele está associado ao envelhecimento. A cada década, você aumenta mais ou menos 10% a incidência de câncer de próstata nos pacientes. Então, você chega em torno dos 70 anos, com a prevalência ali em torno de 55%, 60% de câncer de próstata nos homens. Para cada 10 mil, tá? O percentual está errado. Então, você tem poucos casos entre 40 e 50 anos, e à medida que o homem envelhece, essa prevalência do câncer aumenta. Então, qual a idade? Consequentemente, qual a idade para começar a olhar? É raríssimo ter câncer de próstata abaixo de 40 anos. Logo, tem que ser acima de 40. Acima quanto? Estatisticamente, 45 anos é um número bom. Existem discussões se nós começaremos aos 50. Não é que não exista câncer abaixo de 50, mas é que o número é pequeno. Mas vamos lá. Então, nós temos o envelhecimento como o principal fator, os fatores hereditários. Se você tem familiares em primeiro grau com câncer de próstata, você tem um risco maior.
A etnia. Aparentemente, o câncer de próstata está relacionado com o seu nível de testosterona. É muito bem visto, nítido, essa diferença entre as etnias. Então, você tem, entre aquelas populações africanas e seus descendentes, você tem um índice maior de câncer de próstata e tumores mais agressivos. Os europeus, os caucasianos, estão no meio do caminho, e o chinês, o japonês, o chinês, o asiático, é a menor proporção. E qual parece ser o motivo? Parece ser uma questão de nível de testosterona. Tipicamente, os povos de origem da África, eles têm testosterona muito alta, né? A virilidade, a vitalidade, né? E o japonês, o chinês, eles tendem a ter uma testosterona mais baixa. Parece que isso está relacionado. Tem outros fatores também. Apenas para conhecimento, nós somos considerados latinos. E os latinos têm um percentual de câncer de próstata similar ao pessoal da África, aos africanos. Tá bom? Continuando. Fatores hormonais. Disfunção de hormônios. Aquele cara que toma excesso de testosterona, toma como doping mesmo, ele está sujeito a um risco maior de ter câncer de próstata. Aquela pessoa que tem, ao longo de muitos anos, um hipogonadismo, a testosterona muito baixa, ela tende a ter tumores, não é que aumenta o percentual, mas ela tende a ter tumores agressivos. Ainda estamos estudando isso, tá? Infecções. Gonorreia e infecção pelo HPV já foram relacionados, num percentual bem baixinho, mas já foram relacionados ao aumento do câncer de próstata. Dieta. Isso é muito legal. Japonês é muito estudado, porque é o povo que tem um índice de câncer de próstata muito baixo. Então, você pega um japonês que se muda para os Estados Unidos e começa a comer comida processada, cheia de gordura, o fast food americano, você tem um índice de câncer de próstata muito parecido com o branco americano, exatamente ligado à dieta. Então, é fundamental uma dieta mais natureba, digamos assim. Nós vamos discutir dieta. Agora é o momento de discutir. A dieta rica em vegetais frescos, com peixes, aves, o tomate já foi até muito celebrado, as castanhas também. Essa dieta com alimentos mais naturais, pouco processados, ela tem um papel importante na prevenção. E a dieta rica em gorduras saturadas, basicamente fast food, seria uma dieta que aumenta o seu risco de câncer de próstata. Se alguém quiser fazer pergunta, pode interromper, não tem problema não. Eles falam que o tomate, para fazer o efeito mesmo benéfico, ele tem que passar por um processo de cozimento, e não ele cru. Procede isso? Procede, sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Reuter, eu sou assessor do vereador Zé Ferreira. E a pergunta, só interrompendo rápido, doutor, é sobre o tomate que o senhor falou aí na prevenção, né, para evitar o câncer de próstata. Eles falam que o tomate é benéfico e ele tem que passar por um processo de cozimento. Eu queria que o senhor desse uma explicação sobre isso, por favor. Bom, o tomate hoje já perdeu bastante da importância que teve no passado. Mas realmente o tomate, para você absorver melhor o licopeno, se eu não me engano, você precisaria de cozer o tomate e também um pouco de gordura, um pouco de óleo, para ele ser melhor absorvido. Agora, essa importância caiu bastante, viu? Nós estamos sempre procurando a pílula mágica, né? Então, a pílula mágica, alguns anos atrás, era o tomate, era uma vedete. Só que, infelizmente, não é tão milagroso, não.
obesidade. Não só obesidade, mas uma coisa chamada síndrome metabólica, que é obesidade, diabetes, colesterol elevado, dislipidemia e hipertensão. Essa síndrome metabólica, ela mata e mata muito, certo? Então, você precisa de cuidar do peso do paciente, você acaba melhorando os outros 3, mas é um fator muito importante de risco para câncer de próstata, a síndrome metabólica e a obesidade. A questão do sol aqui é a nossa vedete atual, tá? Bom, você vê isso, já pensa logo, essa questão do sol seria relacionada à vitamina D? Aparentemente não. Nós não sabemos o motivo, mas pessoas que tomam mais sol têm um índice menor de câncer de próstata. Vamos lá. Quais são os sintomas? Bom, eu discordo desse slide. Isso aqui é a posição oficial da SBU, mas eu discordo. Câncer de próstata inicial não tem sintoma. Os sintomas que nós temos apresentados aqui são de uma outra doença, hiperplasia prostática benigna. Então, vamos lá. Dificuldade de urinar. Isso é hiperplasia prostática. A próstata cresce, aperta a saída da bexiga e o paciente não consegue urinar. Demora para começar a urinar, mesmo motivo. Vamos. Sangue na urina ou no esperma. O sangue na urina, ele pode acontecer em algumas doenças. Mas quando um paciente chega e me fala que está urinando sangue, eu fico preocupadíssimo se ele tem um câncer de bexiga ou um câncer de rim. Não, nem penso em câncer de próstata, apesar de que eu vou avaliar também. Tá? Principalmente se a pessoa for tabagista, aí eu fico extremamente preocupado. Diminuição do jato da urina também é obstrução, né? Necessidade de urinar várias vezes ao dia, tudo isso são sintomas da hiperplasia prostática, que é uma doença muito coisa. Dor óssea. Isso é sintoma de câncer de próstata. E por que dá dor óssea? Porque você tem uma metástase no osso. O seu tumor de próstata já saiu da próstata e já se alojou e está crescendo no osso. Então, isso é um sintoma de alerta, um sinal de alerta muito grande, e é um sinal de que esse paciente já está com a doença avançada. O tratamento, existe tratamento muito eficiente, mas já não consegue curá-lo. Tá bom? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor, até para dar uma quebradinha aqui, né? Sou o vereador Cláudio do Mundo Novo. Eu já passei dos 5, estou com 53, né? Então, logicamente que eu vou ao médico periodicamente e saio de lá até rindo, viu, doutor? Porque, na verdade, a gente fica feliz de saber que você está bem, né? A gente vai fazer o exame e não tem desse negócio de medo comigo, graças a Deus, tem isso não. Inclusive, até acho importante demais, né, nós nos conscientizarmos, porque o exame ele é preciso, ele é necessário e ele é importante, essa prevenção. O médico o doutor Alex acabou de dizer que se você faz o exame com antecedência, você sabe como é que está a sua vida, a saúde, né, do seu corpo aí, nesse órgão tão importante, nós homens. Depois que fiz a cirurgia, né, já fiz cirurgia de hemorroidas, que não deve ter nada a ver com a próstata, né, que é o outro canal, né, não tem nada a ver. É só vizinho. Só vizinho. Mas, claro, também a próstata há pouco tempo aumentou um pouco no meu caso, e eu fui ao urologista e ele me receitou um remédio, tomei e ela deve ter diminuído um pouco, é claro. Isso é normal? O crescimento dela depois dos 50 é natural que isso aconteça? Ou cresceu porque a gente faz muito esforço físico? Ou porque a gente não faz nada? Ou porque a gente come alguma coisa? Ou porque a gente bebe alguma coisa? E outra pergunta juntando com essa, para isso eu responder as duas, né? Necessidade de urinar várias vezes durante o dia ou à noite. Se você toma água pra caramba, igual eu tomo, por exemplo, é natural que você urine mais, né? À noite eu não tenho costume de urinar, não, mas de dia, por exemplo,
Você toma água o dia inteiro aqui na cama, você toma 3, 4, 5 copos de manhã, 3, 4, 5 copos de tarde, de noite vai para o lugar, toma mais esse negócio. Então, tem hora que você toma água o dia inteiro, no meu caso, que gosta de água, né? Tem gente que gosta de cerveja ou de outras bebidas, também. Bom, isso é muito comum no consultório, tá? A hiperplasia prostática benigna, que é esse crescimento da próstata, ocorre em 30% dos homens. Tem um caráter familiar. Eu, por exemplo, minha família toda tem isso, então daqui a um tempo sou eu que estou assim também, tá? É uma doença benigna, não aumenta o seu risco de ter câncer. E um dos sintomas, que até o sintoma que faz o paciente ir ao consultório, é que ele não consegue terminar uma reunião sem ir ao banheiro. Isso incomoda demais da conta. E pessoas mais estressadas sentem isso mais cedo, porque a adrenalina também faz uma contração da próstata e aumenta essa obstrução. O tratamento é medicamentoso, muitas vezes feito com cirurgia também, mas o prognóstico é ótimo, não se preocupe não. Tá bom? Obrigado, doutor. Mas eu também vejo isso tudo como uma prevenção e é tranquilo, né? Outra coisa, o senhor fez uma explanação para a gente e eu fiquei curioso de saber, por exemplo, se eu como alguma coisa, se a comida, ele falou do tomate, eu adoro tomate, como tomate de qualquer jeito, né? Mas nunca pensei que o tomate fosse, já vivi dizer, mas eu nunca pensei nesse sentido, eu como porque eu gosto, né? Mas tem outras alimentações que a gente come e ajuda a próstata ou deixa de ter, não ajuda em nada, prejudica a próstata, por exemplo? Bom, alimentos ricos em gorduras, principalmente fritura. Fritura é o tipo de... Nós temos comprovado cientificamente, com estatística e tudo, que a fritura aumenta o índice de câncer de próstata. Certo? Agora, qualquer fritura é o processo de fritar. Tá? Sim, ele produz aldeídos. Agora, por outro lado, a dieta com alimentos mais simples, um arroz integral, lentilha, peixes, principalmente peixe rico em ômega 3, ela aparentemente é a dieta mediterrânea, né? O que se come ali nas margens mediterrâneas, que os gregos comem, por exemplo. Sim, castanha. O nível de selênio a muito longo prazo, tá? Não adianta você tomar selênio hoje. Um nível elevado de selênio e de vitamina E, no longo prazo, eles são benéficos. Só que não é suplementação, é na alimentação mesmo. Na verdade, suplementação é para tratar quem está com carência nutricional. Não, de forma nenhuma que eu advogo ou que eu recomendo qualquer pessoa ir lá comprar uma vitamina rica em selênio. Tá bom? Gente, Só um minuto. Dentro da fala aqui do vereador Cláudio, ele citou a respeito da cirurgia gastro aí que ele passou e tal. E é comum, isso aí é uma pergunta, a pessoa que vai para fazer um exame preocupado com hemorroidas ou outras coisas assim, fissuras, alguma coisa, é comum o médico já nesse exame ele fazer o toque e fazer o exame para a próstata também? É comum isso ser associado? Essa que é a pergunta. Bom, o que eu vejo como mais habitual, que aliás a minha prática do dia a dia do consultório, o paciente vai consultar para um câncer, para prevenção de próstata, né? Para próstata. Às vezes vai lá por disfunção erétil, mas eu bato um papo com ele, ele acaba fazendo um exame de próstata também. E, de rotina, pacientes acima de 50 anos, eu peço sangue oculto nas fezes, eventualmente peço colonoscopia se houver necessidade. Eventualmente também peço endoscopia. O que acontece? De um modo geral, quando você vai ao clínico, ao cardiologista, ele te examina do diafragma para cima. Está preocupado com doenças cardiovasculares, certo?
Agora, a oportunidade que você tem de fazer um diagnóstico de hérnia, extremamente comum, de coisa boba, de hérnia umbilical, hérnia inguinal, até câncer de cólon, a consulta com o urologista é uma oportunidade muito boa para fazer esse diagnóstico, porque são coisas simples. A maior parte dos urologistas tem formação em cirurgia geral também, então você tem conhecimento da área do intestino, você vai lá, pede um sangue oculto, ou o paciente tem muitos sintomas, já vai direto para uma colonoscopia. Porque quando eu comecei a trabalhar no consultório, eu via que a pessoa precisava de olhar essa questão, eu mandava para o proctologista. Só que o cara custou para conseguir uma hora para ir conversar comigo para criar coragem. Eu mandei para outro cara que tem fama também de dar dedada. Doutor, vamos fazer essa questão, todos estão sedentos por perguntar, é um tema que realmente é um tabu, né? O doutor no início aqui falou que tem que quebrar esse tabu, e eu, como vereador e o sim da tabu, fiquei até preocupado. Mas vamos deixar o doutor acabar de apresentar o slide dele, né, o trabalho dele, e nós percorremos, né, deixamos um questionário em cada gabinete para que cada vereador, né, e assessor de vereador fizesse as perguntas. Nós temos aqui 32 perguntas que a gente pretende chegar até o final fazendo essas perguntas para o doutor também. Obviamente, passaremos a palavra para vocês, para que também façam as perguntas que achar necessário. Pode ser assim, doutor? Tranquilo? Vamos lá, então. Então, está aqui como prevenir, nós falamos bastante, né? A prevenção primária, tornar impossível ter o câncer, é impossível, mas melhora de estilo de vida, dieta, ajuda muito. E diagnosticar cedo, certo? Já discutimos bastante aqui. Quando diagnosticado precocemente, o câncer tem um altíssimo, tem mais de 90% de chance de ser curado. Tá? Próximo. Como é feito o exame de próstata, para quem ainda não sabe, o principal exame na consulta é feito o toque retal e a gente pede um PSA, que é um exame de sangue. Esse toque é extremamente importante, porque 20% dos homens não vai ter elevação de PSA. Eu tenho vários pacientes meus que eu operei sem elevação de PSA. Então, você vai descobrir no toque. Agora, 80% vai ser com elevação de PSA. Se o cara tem pavor, paciência, né? Deus protege, a gente faz pelo menos o PSA. Então, o toque, você entra pelo ânus, a próstata está logo próximo à entrada do ânus, um pouco à frente, para o lado da bexiga. O urologista tem experiência, em 1 segundo ele faz essa avaliação aí. A gente vê não só o risco de câncer, como o tamanho da próstata também é importante. Próximo. Próximo. Como é feito o diagnóstico? Bom, você tem um PSA ou um toque alterado. Eu tenho 2 opções. Eu posso pedir outros exames, pedir um novo PSA, dar antibiótico, ver se baixa PSA, mas chegamos à conclusão que precisa de um diagnóstico. A gente pode fazer o diagnóstico de certeza é feito com a biópsia, que é um aparelho de ultrassom que é introduzido através do reto, com o paciente anestesiado. Na verdade, uma coisa que tem muito a ver com vocês. Até onde eu tenho conhecimento, o SUS não paga essa anestesia. Então, me parece que o paciente do SUS ele faz sem anestesia. É possível, mas é meio doloroso. Tá? Mas, continuando. Passa-se o ultrassom e obtém-se pedacinhos da próstata através do ânus. A próstata estaria aqui. Ó. A agulha entra. E a ressonância magnética, ela nos ajuda a ter uma ideia do tamanho da conformação espacial desse tumor, muito boa para planejamento de cirurgia e muito boa para quando a gente tem dúvida se vai repetir biópsia ou não. Ok? Como que nós vamos tratar esse paciente? Existem alguns tumores que eles são tidos como pouco agressivos, seria o tumor Gleason 6.
Esse tumor pode ficar em vigilância ativa, mas é aquele paciente que não vai, que você tem certeza que ele não vai desaparecer do consultório. Se você tiver qualquer dúvida que ele vá voltar ao consultório, é melhor partir logo para o tratamento, porque vigilância ativa é avaliar o paciente a cada 6 meses, fazer exames para ver se esse tumor realmente é bonzinho e não vai progredir. Se houver dúvida que vai progredir, cirurgia direto. Prostatectomia. Bom, hoje em dia você tem 3 opções. Você faz a cirurgia aberta, laparoscópica e robótica. A cirurgia aberta salvou quase todos os homens que estão vivos aí, que foram operados de câncer de próstata, foram salvos por cirurgia aberta. É um método digno, muito bom. A laparoscopia robótica trazem refinamentos a essa cirurgia. Elas nos trazem uma condição melhor de avaliar, de ver os nervos onde estão passando, de tirar essa próstata com mais delicadeza e com mais controle. Entretanto, aquelas pessoas que não têm condição ou acesso a uma cirurgia robótica ou uma cirurgia laparoscópica, a cirurgia aberta salvou inúmeras vidas e vai continuar salvando inúmeras vidas também, não é problema nenhum fazer essa. Tá bom? As outras nos trazem refinamento apenas. Radioterapia. É você queimar o tumor com radiação. Também é uma técnica que evoluiu muito. Hoje em dia ela tem resultados excelentes, é uma ótima opção, principalmente para tratar pessoas que não conseguiriam se submeter à cirurgia. Hormonioterapia. Basicamente, você bloquear os efeitos da testosterona no corpo do homem. É o primeiro tratamento que foi descrito na história, valeu um prêmio Nobel de medicina, ali na década, se eu não me engano, na década de 50. Era feita a castração cirúrgica e o paciente com câncer de próstata melhorava por muitos anos. É o tratamento de escolha nos pacientes que já têm o tumor avançado. Quimioterapia tem se desenvolvido muito recentemente, tem um bom efeito. Próximo, por favor. Quais são as consequências desse tratamento? Os tratamentos melhoraram muito. Talvez as estatísticas que eu vou apresentar aqui, talvez elas já estejam defasadas, já seja melhor. Mas vamos lá. Vigilância ativa. O risco é o paciente desaparecer e não fazer o acompanhamento do tumor escapar. Prostatectomia. Nós temos incontinência urinária, não conseguir segurar o xixi. Isso acontece em aproximadamente 10% dos pacientes. Disfunção erétil, a pessoa não tem mais ereções. A estatística clássica é 50%, mas esse número tem melhorado muito, principalmente quando se faz uma cirurgia mais refinada. Radioterapia, também causa disfunção erétil, também causa dificuldade para urinar, e você tem as lesões por radiação do reto e da bexiga. Também esse tratamento tem melhorado muito. As estatísticas eram similares à estatística da cirurgia, mas as duas têm melhorado muito isso. Então, pode confiar na medicina, que a medicina tem avançado muito nesses aspectos. Próximo. E aqui, finalmente, é uma provocação. Como você se imagina daqui a 10, 15, 20, 50 anos? Como você deseja envelhecer? Isso aí é muito importante. O homem precisa de cuidar da sua saúde, principalmente ali dos 40 aos 60 anos, para envelhecer saudável, chegar aos 70 anos, batendo um bolão, com carinha de 50. É só isso, pessoal. Obrigado, viu? Uma salva de palmas para o Dr. Alex aí. Dr. Alex Santos. Chegou agora a hora de algumas perguntas. Antes, porém, eu quero passar a palavra também para o vereador José Ferreira, para caso ele tenha alguma pergunta, alguma consideração a fazer junto ao doutor Alex. Obrigado, vereador Ilcim.
Cumprimentar todos aqui, uma boa tarde. Quero agradecer a presença, né, por esse convite de estar aqui aprendendo. Viu, doutor? Estou aqui como aluno, estou aqui só para aprender mesmo e absorver essa informação que é tão importante para nós que somos homens, porque é o mundo que nós vivemos hoje muitos homens não preocupam com isso, né? Mas a informação que o senhor nos traz nos ajudará bastante. Eu não cheguei nessa idade, mas quando chegar, pode ter certeza que estarei também aí fazendo esse exame para poder se prevenir. Aí eu quero agradecer aí a presença aí. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Nós agradecemos, o vereador Zé Ferreira. A pergunta-chave, doutor, é essa aí. Pergunta para todos nós. Como você quer chegar aos 60, 70, 80 anos? Passa por prevenção. A resposta passa por prevenção. Sem a prevenção, não tem como você ter um envelhecimento saudável. Então, convido a todos os homens a poder se prevenir sempre. Fazer os exames, buscar um médico, buscar ajuda médica, não só, como o doutor falou no caso de exames de próstata, mas também de outros exames necessários aí na vida da gente. As pessoas que estão nos acompanhando aí no YouTube, que queiram fazer algumas perguntas, façam as perguntas, posteriormente a gente vai encaminhá-las para o doutor e o doutor vai responder para a gente aí. Parece que o vereador Cláudio quer falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer também ao doutor Alex. Quero me comprometer também, dar um pulinho lá no seu gabinete, viu, doutor Alex? Eu queria agradecer também, Ilcinho, os outros vereadores que estão aqui representados pelas assessorias, né? Aqui o vereador Braulio Lara, a vereadora Marcela Trópia, o vereador Célio Frois, doutor Célio Frois, vereador Marcos Crispim e... O vereador Bruno Miranda, muito obrigado. O Rubão, vereador Rubão, muito obrigado aí. Vamos juntos na prevenção, como o vereador Ilcinho Tabor falou. Obrigado pela presença de todos. É muito importante a presença de cada um de vocês aqui e que levem o que vocês escutaram e aprenderam aqui para os outros assessores, para os vereadores, e agradeço a eles também por poderem estar participando aqui com a gente. Doutor, durante a última semana nós passamos nos gabinetes e deixamos um questionário não, uma possibilidade de cada assessor ou vereador fazer perguntas para que a gente possa fazer ao senhor aqui agora. Pronto para respondê-las? Com certeza. Estou 20 anos treinando isso no consultório, acho que eu consigo responder tudo. Muito bem, bacana demais. Bom, a primeira pergunta aqui é: quais os primeiros sintomas? Bom, eu abordei na palestra, câncer de próstata não tem sintomas. O sintoma, quando tem, é dor óssea e é muito grave. Por isso a importância de procurar o médico antes. Em qual idade é indicado iniciar os exames preventivos? Eu sei, doutor, que muitas dessas perguntas você respondeu aqui, mas a gente vai fazê-las aqui, você responde ela com mais... Ok. Bom, a idade inicial é acima de 40 anos. Existem inúmeros sistemas para se fazer isso. Eu gosto muito de atender o paciente aos 40 anos, e avaliar ali se a próxima consulta vai ser no ano seguinte ou aos 45. Mas é plenamente aceitável que a pessoa comece aos 45 ou até aos 50 anos. 50 apenas se não tiver história familiar. 45 para todos que têm. Qual a chance de sobrevida no diagnóstico precoce? Bom, o tratamento do câncer de próstata, ele vem evoluindo desde a década de 50, é muito frequente, então muita pesquisa em cima. Hoje em dia nós temos uma chance de sobrevida acima de 90%. Nós estamos lutando pelo 100%. Quais os tratamentos disponíveis para as pessoas diagnosticadas com a doença? Basicamente, quando você tem um câncer precocemente descoberto muito cedo, você vai fazer cirurgia ou radioterapia. Câncer descoberto tardiamente, você vai fazer hormonioterapia ou quimioterapia.
Gente, muito importante, essas perguntas todas, eu tenho certeza que a maioria de nós gostaríamos de fazer, e tanto é que estão aqui, né, para a gente perguntar para o doutor. Então, muita atenção, e você aí que está acompanhando também, muita atenção nessas perguntas e respostas. De quanto em quanto tempo é necessário fazer os exames preventivos? Essa conduta pode ser individualizada. A princípio anual, mas pessoas que têm um risco muito baixo pode ser ampliado 2 em 2 anos até mais. Em qual estágio o câncer de próstata afeta o desempenho sexual? Bom, o câncer geralmente não afeta o desempenho sexual. Esse desempenho é afetado pelo tratamento, seja ele a cirurgia e radioterapia, que podem destruir os nervos que vão levar à ereção, ou seja, a privação de testosterona, que também vai inibir a atividade sexual. Quais os principais sinais e sintomas que a próstata não vai bem? Bom, próstata tem 3 doenças básicas. Câncer de próstata não tem sintoma. Muita dor para urinar, a urina apertada, aquele jato cortado, isso é prostatite. Isso é uma infecção que pode te matar em 24, 48 horas. Precisa de tratamento imediato, até pior que câncer, se você não tratar, né? E a hiperplasia prostática benigna, que nós discutimos aqui a respeito, que é a dificuldade de urinar. E é muito importante que a pessoa saiba que se ela vai a cada 1 hora ao banheiro e levanta 4, 5 vezes à noite, não é que ela urina muito bem, não, é que ela urina muito mal. O que se pode fazer para evitar ou retardar o possível câncer de próstata? Você precisa investir em qualidade de vida, atividade física, manter o peso adequado, cuidar de hipertensão e diabetes, por exemplo. Uma alimentação saudável, todo mundo aqui sabe o que é uma alimentação saudável. E fazer seus exames periódicos. Câncer de próstata tem cura caso se descubra no início? Sim, 90% a mais de cura. Depoimento de algum homem que passou pelo tratamento e venceu? Poxa, eu adoraria trazer alguém para fazer esse depoimento. Mas consultório de urologia tem uma questão de sigilo absurda. Então, assim, eu nem tenho coragem de pedir alguém para comparecer e fazer isso, por causa do sigilo. Além do toque, existe algum outro tipo de exame que pode ser feito para detectar o câncer de próstata? Toque e PSA são a base da detecção. Todos os outros são indicados a partir desses. E o toque está tudo bem. O toque e o PSA têm uma sensibilidade tão alta que deixa passar de 0 a 8 casos para cada 10 mil pessoas avaliadas. No Novembro Azul, existe alguma outra campanha para que os homens façam exames completos, além do de próstata? Eu acredito que é o caminho daqui para frente. Não só eu penso dessa forma, como eu tenho notado que a Sociedade Brasileira de Urologia está caminhando para isso, para a gente abordar toda a saúde do homem e não apenas a questão do câncer, exatamente porque muitas vezes essa é a única consulta do ano que o paciente vai fazer. Qual a porcentagem dos casos que envolvam o fator hereditário? O fator hereditário ele é bastante incomum, é raro, mas muito importante. Então, se você tem 2 familiares próximos que tiveram câncer de próstata, principalmente se tiveram isso abaixo de 60 anos, o seu risco é bem maior. Assim como o câncer de pele, que a melanina influencia no índice, existe algum estudo que aponta alguma influência no câncer de próstata? Bom, adorei essa pergunta. A melanina é um protetor solar natural. Então, ela só influencia no câncer de pele mesmo, porque se você tem muita melanina, você tem lá o seu fator 50, fator 70 de proteção, então você vai ter menos câncer de pele. Agora, tem o outro lado da história. Então, pacientes de origem negra tendem a ter
cânceres de próstata mais frequentes e um câncer muitas vezes mais agressivo. É uma população que você precisa ter mais atenção. Ao passo que, principalmente oriental, tem um índice de câncer de próstata bem baixo. Então, a melanina não é diretamente o fator. Lembrando, doutor, que essas perguntas são levantadas por funcionários e vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A qual agradeço aqui também a nossa presidente Nelly Aquino, que também está passando por tratamentos de câncer de mama. Nós tivemos o Outubro Azul e essa casa também fez algumas manifestações, né? Outubro Rosa. E essa casa também fez algumas manifestações importantes aí na conscientização dos exames, né? E manda aqui um grande abraço para a presidente Nelly Aquino. Eu desejo que ela se restabeleça logo. O exame de próstata ainda é o mais eficiente para constatação do câncer de próstata no estágio inicial? Sim. A base é PSA e toque, por mais que o pessoal não goste. Existe algum medicamento ou tratamento preventivo? Bom, dieta, exercício físico, sol. Existe, se você procurar no Google, você vai achar alguns, eu não vou falar os nomes para o pessoal não sair correndo para a farmácia, porque o efeito desses medicamentos é muito discreto. E você tem o outro lado, você estaria tomando um medicamento para tentar prevenir câncer de próstata com pouco efeito, e por outro lado você estaria você sofreria os efeitos colaterais desses medicamentos. Então a resposta melhor é não. Se pesquisar no Google tem, mas eu não recomendo procurar, não recomendo tomar. O tabagismo pode contribuir para o surgimento do câncer de próstata? Olha, o tabagismo ele atrapalha tudo, mas especificamente no câncer de próstata ele não tem um papel definido. Agora, o alcoolismo, e nós temos visto cada vez um protagonismo maior da bebida alcoólica, o alcoolismo ele tem um efeito prejudicial, sim, ele aumenta a quantidade de câncer de próstata. Mais uma pergunta que ela também parece ser repetida, mas eu não vou deixar de fazer em respeito a todos que as fizeram. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Bom, câncer de próstata não tem sintoma. O sintoma é só tardio, né? Metástase óssea. Então, doutor, só enquanto eu sinto ali, o álcool, seja ele qual for, ele é prejudicial. A cerveja, o uísque, a pinga. Eu não bebo não, tá, doutor? Não bebo nada alcoólico, mas eu estou só perguntando para... Sim, nós estamos vivendo hoje o que eu acredito que foi lá os anos 80, quando começou a surgir as questões do tabaco, os estudos que mostravam que o tabaco era prejudicial. A cada dia que passa, você descobre que o alcoolismo, o álcool, ele provoca mais problema. Só que você tem uma questão cultural muito forte por trás e uma questão também econômica muito forte. Então, essa conscientização vai levar tempo, vai levar muita pesquisa ainda, mas é prejudicial. Existem tratamento ou ações preventivas além dos exames? O doutor também já respondeu. Quer responder mais uma vez, doutor? Não, isso mesmo. Isso mesmo, né? Qual a relevância do exame de PSA? O PSA, ele mudou a história do câncer de próstata, porque a maior parte dos tumores, quando aparece no toque retal, ele aparece tardiamente, só 20% que são aqueles outros. Então, desde a década de 80, quando foi descrito o PSA, você passou a fazer um diagnóstico precoce, você teve a oportunidade de desenvolver cirurgias e radioterapia efetivas, e isso salvou uma quantidade de vidas absurda. Então, ele mudou a história do câncer de próstata. Qual o nível preocupante no exame de PSA? Bom, grosseiramente, porque o ideal é uma avaliação pessoal, mas grosseiramente, homens abaixo de 60 anos, seria 2,5. Acima de 2,5 a gente se preocupa.
Homens acima de 60 anos, 4 de PSA, 4 nanogramas por decilitro. Quais as medidas estão sendo implantadas para que este preconceito do exame de próstata seja extinto? Nós melhoramos muito já, né? Isso é questão cultural, basicamente falar, pressão social, pressão de amigos. Aí o cara vai, descobre que não é tão ruim assim, que não morreu, e vai convencendo outros. É falar mesmo. Cultural, né, doutor? Exato. Qual o tratamento ou medicação são usados atualmente para evitar o câncer? Não tem. Essa prevenção primária através de medicação não existe. Não tem nada comprovado que vá ter um custo-benefício bom para você. Entenda, esse custo-benefício é algo que te dá mais solução do que problema. Se você toma um medicamento para prevenir algo que vai te trazer muitos efeitos colaterais, você pode até morrer do efeito colateral, né? Outra pergunta: esses tratamentos ou medicação tornam o desempenho sexual inferior? Bom, é muito ampla a pergunta. Especificamente no câncer de próstata, você tem, após a cirurgia, 50% de chance de ter disfunção erétil, que o tratamento dela já melhorou muito e o paciente melhora muito. Tratamentos para hiperplasia, para outras doenças, raramente vão interferir com o desempenho sexual. Estamos caminhando aqui para 7 perguntas finais, doutor. Após as perguntas, doutor, a gente pode passar para caso alguém queira fazer alguma pergunta? Como é que está seu tempo? Então, vamos embora. Bora? Então vamos lá. Após tratamento operatório, perde-se o apetite sexual? Na verdade, não perde o apetite sexual. Você perde a ereção. Então, a vontade continua. E existem vários tratamentos que nós podemos fazer para te ajudar a ter uma ereção adequada caso você não a tenha. Então, já está bem equacionado isso, nós podemos ajudar muito. Como podemos evitar no dia a dia o diagnóstico do câncer de próstata? Bom, dieta, exercício físico, manter o peso. Vamos lá. Levantar para urinar cerca de 2 vezes durante a noite, mesmo que o PSA esteja 102 e ultrassom de próstata normal, qual a explicação? Bom, isso aí faz parte da hiperplasia prostática. E ela é muito variada. Então, tem pessoas que com o ultrassom mostrando uma próstata de 30 gramas, ele já tem essa obstrução, seja por ser uma pessoa muito estressada, ou seja por ter a cápsula da próstata muito rígida, então não permite expansão. Aí a próstata cresce e comprime a uretra. É necessário tratamento, é necessária avaliação e tratamento, mas é um sintoma de hiperplasia prostática. Toda pessoa que tem próstata inchada tem tendência a ter câncer de próstata? Não, as doenças são completamente diferentes. O tamanho da próstata não interfere com o risco para câncer de próstata. Como está sendo realizados os novos exames e meios de prevenção com os avanços tecnológicos? Bom, nós avançamos muito na cirurgia. Hoje em dia você tem não só equipamentos fantásticos, você pode operar com robô de uma forma fantástica, você mapeia o paciente todo com ressonância magnética antes. Então, tecnologia nós temos muita, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Agora, mesmo que você faça uma coisa bem simples, bem início, anos 2000, com um toque PSA, a biópsia, uma cirurgia aberta, você vai curar o seu paciente, entendeu? Então, muitas vezes nós ficamos muito maravilhados com a tecnologia, eu adoro tecnologia, acho formidável, mas nós já temos tratamento efetivo, que cada dia melhora mais, porque você desenvolve o seu conhecimento, então você consegue sistematizar uma cirurgia melhor,
nós temos condição de tratar qualquer paciente. Tá? E fica muito... E assim, tecnologia você pode... Tem demais da conta. Os resultados têm melhorado também por causa desse conhecimento, dessa tecnologia. Acho que eu respondi, né? Respondeu sim. 32ª e última pergunta do questionário. Depois abriremos aí para quem queira fazer mais alguma pergunta adicional ao Dr. Alex Santos. Vi recentemente que tem países que não adotam a idade de 40 anos como referência para o exame de toque. Por que desses critérios diferentes? A OMS não conseguiu padronizar para o mundo todo? Bom, ninguém conseguiu até hoje padronizar para o mundo todo. E são muitas variáveis. Então, você tem variáveis de acesso, se você vai conseguir oferecer acesso a esse número grande de homens, e você tem variáveis de prevalência do tumor. Então, países que têm uma prevalência mais baixa, vamos pegar Japão e China, eles vão se preocupar com outros tumores. Países com prevalência elevada, o screening de câncer de próstata surgiu nos Estados Unidos, e mudou a história do câncer de próstata lá. E por que surgiu lá? Porque é um dos países com maior índice de câncer de próstata do mundo. Então, cada país vai usar os seus recursos da forma que melhor ele vai atender a sua população. Então, a ONU nem deve participar disso, exatamente porque o gestor local, ele precisa ter um mapa da sua população e precisa de fazer o tratamento, a melhor administração possível de seus recursos. Então, é por isso que você tem variações no mundo todo. Falamos com o doutor Alex Santos, ainda iremos fazer mais algumas perguntas adicionais, mas eu gostaria de agradecer aqui a indicação da gerente da Unimed, Betim, doutora Ana Adalgisa, pela indicação da palestra do brilhante doutor Alex Santos, urologista. Eu também agradeço muito, doutora Ana, pela confiança. Muito obrigado. Eu passo, então, para mais algumas perguntas adicionais. Quem gostaria de fazer? Desculpa todos aí, mas, viu, doutor? É porque eu sou uma pessoa que já está na fase dos 60 anos, você entendeu? Então, eu sou muito interessado no assunto, você entendeu? E procuro pesquisar e debater bem sobre o assunto, porque o meu pai passou por um processo de câncer de próstata. Tá? E tem a ver com a pergunta relativa a isso. Ele fez a radioterapia, na época era até uma máquina nova que tinha chegado ali na rua, ali atrás do Life Center, que parece que era mais moderna e tal. E ele fez lá as 30 sessões e tal, porque não queria... Acho que o médico falou que ele ia ficar meio impotente, ele não vão arriscar na outra lá. Aí foi para a radioterapia e depois do tratamento, eu até percebi aqui que você falou aí, doutor, que o reto, que é uma das partes atingidas no bombardeamento dos rádios, né? Ele fica muito comprometido. E eu vi que isso afetou muito meu pai, porque ele perdeu totalmente o controle de segurar as fezes e tal, e chegou até o ponto de usar fraldão com o tempo, você entendeu? Porque ele perdeu, né? E se isso é comum isso, ou se hoje já está mais moderno? Porque isso já tem uns 8 anos que ele fez esse tratamento, você entendeu? Uhum. E ele ficou bem preocupado com isso, porque em vez dele melhorar com uma situação, criou outra situação que colocou ele meio preocupante. Uma segunda pergunta seria sobre o PSA meu, dos 60 anos aí, que, pelo que o senhor falou, tem que estar acima de 4, não é isso?
Não, abaixo de 4. Abaixo de 4, entendi. O meu está aqui, eu estava até conferindo aqui, meu outro exame está 2, alguma coisa. Tá bom. Tá bom. Tá tranquilo. Então eu queria que o senhor me respondesse sobre essa questão aí da radioterapia e depois uma questão muito polêmica que é a próstata, ela é a produtora do esperma, não é isso? Sim. Teoricamente, ela é que produz o esperma do homem. 75% do volume do esperma é a próstata que produz. Que produz. Basicamente conservantes que ela produz. Entendi. Existe algum estudo, desculpa até perguntar por isso, que o ato contínuo de relações sexuais seria uma forma de evitar? Sim, porque é tanto fator que a gente acaba esquecendo. Mas, estatisticamente, aqueles homens que têm 20 relações por mês têm um índice de câncer de próstata muito menor que aqueles que têm 4 relações por mês. Obrigado. Então, a relação sexual é uma ótima forma de prevenção, recomendo a todos. Obrigado, essa resposta foi boa. E agora me responde essa do problema que teve meu pai lá, sobre o reto. Olha, câncer de próstata é uma doença grave. Então, é aquela história, não tem jeito de fazer omelete sem quebrar o ovo. Nós nos esforçamos muito para fazer o tratamento com a menor quantidade de problemas possível para o paciente. Isso é medido, é estudado o tempo todo. Certamente seu pai fez já uma técnica conformacional, que 8 anos atrás já era disponível, que você faz, ao invés de você chegar e jogar a radiação toda pela frente de uma vez só, você vai fazendo um leque. Você vai irradiando a próstata através de um leque. Então, você concentra na próstata a radiação e você poupa, dá menos radiação nos outros tecidos. Isso melhora muito os sintomas, as complicações. Mas não deixa isento. Infelizmente, é essa a verdade. Mais alguém para fazer pergunta, por favor? Senhores vereadores, boa tarde. Boa tarde, doutor Alex. Boa tarde, colegas que acompanham essa mesa. Doutor, o que faz as células tumoriais crescer? Bom, hoje em dia, a gente sabe que são genes. O gene existe uma lista interminável, tá? De genes que estão sendo estudados exatamente porque nós estamos sequenciando DNA. Nos últimos 10, 15 anos, nós estamos sequenciando DNA humano e estamos investindo mais nesse tipo de coisa. Então, você sabe, por exemplo, o principal seria o BRCA, principalmente o BRCA2, que é o mesmo gene que aumenta o índice de câncer de mama nas mulheres. Mas, especificamente, o que esses genes fazem? Eles basicamente fazem reparo de DNA e limitação de crescimento de próstata. De crescimento de célula, perdão. Então, a partir do momento que danos ao DNA não são reparados e fatores de inibição do crescimento da célula perdem seu efeito, essa célula começa a crescer indefinidamente. Não porque ela seja má, mas porque ela não tem limite. Ela vai crescendo e vai espalhando. Pergunta, por favor. Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando pelas redes sociais também, né? Mas, enfim, doutor, eu estou aqui até não é na questão de pergunta, não. É numa questão de esclarecimento de um testemunho que eu tive com meu pai. Meu pai, com seus 80 anos de idade, ele começou a sentir dor nas articulações. Levei ao médico diversas vezes, no Hospital da Baleia, levei no ortopedista, não conseguimos diagnosticar o que estava acontecendo com ele. Sentia dor no joelho, no cotovelo e nada. De repente, ele começou a desmaiar, ele teve desmaios. O fato triste é que ele foi diagnosticado com o tumor mais ou menos uns 8 meses depois dele começar a sentir essas dores. E eu levei ele
eu tive a felicidade de levar ele no Hospital das Clínicas, que, consequentemente, depois encaminharam lá para o Hospital São José. Aí foi quando a doutora me chamou: olha, o seu pai está com tumor na próstata com metástase ósseas. Isso para mim foi um choque. Ué, mas está com tumor? Mas ele estava sentindo dor na perna, com 80 anos, dor nas articulações. Meu pai é tão ativo, meu pai é estufador. Ele carregava sofá, desmontava guarda-roupa muito forte. Mas como assim? Infelizmente foi diagnosticado. Só por questão de testemunho, viu, gente? Até para passar qual que é a situação real, meu pai, ele não estava com dificuldade de evacuar, a ponto de eu ter que injetar crister nele, e ele era um homem muito conservador, dor na articulação, inclusive, um fato importante é que eu meio que omiti. Falei que a gente falou com ele que estava com tumor, mas não nos ossos, porque já estava muito deprimido. E cada vez que ele sentia dor em alguma articulação, eu lembrava daquela cintilografia óssea que foi feita nele. Aquele pontinho escuro, então, é onde que está tomando. Aí, onde que ele sentia dor, eu disse: pronto. Ele está sentindo. O tumor já afetou essa parte do esqueleto dele. Mas é isso. 3 anos depois ele veio falecer. É mais pela questão desse testemunho, viu, doutor? Da importância do homem ter esse cuidado, dessa prevenção. Obrigado, viu, gente, pela palestra. Parabéns a todos os vereadores. Parabéns, doutor. Forte abraço. Nós que Obrigado a você agradecemos pelo testemunho. Foi importante. Importante testemunho. Mais alguém? A gente vai encaminhando para o final. Mais alguém deseja fazer alguma pergunta complementar? Doutor, uma última pergunta. Qual é a função da próstata? Ótimo. Alguém tinha me perguntado coisa parecida também. Bom, a próstata é uma glândula que produz 75% do volume do seu esperma. Então, ela produz ali PSA, é produzido pela próstata com uma função específica, quebrar o coágulo do sêmen. Então, o sêmen muitas vezes sai com coágulo e é o PSA que vai lá e quebra esse coágulo. Ela produz basicamente conservantes que vão manter o espermatozoide vivo e em boa condição para enfrentar a batalha que ele tem que enfrentar até a fecundação. Tá bom? E ela previne uma série de infecções no homem. O homem, até 40 anos, tem uma quantidade infinitamente menor de infecções urinárias, basicamente por causa da próstata, que funciona como proteção também. Doutor, obrigado pelas ricas informações e obrigado pela disponibilidade. Disponha. Mais alguma pergunta? Doutor, já que o Cláudio até pediu o seu cartão, eu gostaria que você falasse para a gente onde que você atende. Sim. Atualmente, eu tenho um consultório em Belo Horizonte, mas agora, no período da pandemia, acabei tendo de fechar. Eu tenho um consultório em Betim, fica ao lado do fórum da cidade, num prédio chamado Espásio, Rua Santa Cruz, 402, sala 1205. Caso alguém queira anotar o telefone, 98483-9881. A minha secretária Gabriela atende inclusive o WhatsApp, agenda para vocês, será um prazer recebê-los. 8483-9881. Eu também coordeno a urologia do Hospital da Unimed de Betim. Então, toda terça-feira eu fico o dia inteiro no hospital, operando os pacientes. E toda quinta-feira à tarde eu geralmente participo das nossas reuniões de coordenação, junto com a doutora Ana Dalgisa. E o tempo todo correndo atrás para resolver os problemas do hospital, né? Bom, José Ferreira, uma pergunta. Cláudio do Mundo Novo. Só agradecer, doutor. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, mas não desligar tudo que eu vou fazer para o senhor a pergunta.
Pessoal, Tá ok. é com muita satisfação, com muita honra e agradecendo muito o doutor Alex Santos, médico formado pela UFMG em 1998, cirurgião formado pelo Hospital de Lomberes em 2000, urologista formado pelo Hospital do Ipseng em 2003, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, membro internacional da American Urology Association, coordenador da urologia do Hospital Unimed, Unidade Betim, urologista da Santos Medicina Avançada e do Núcleo Urológico de Betim. Agradeço novamente aqui também a indicação da gerente da Unimed Betim, doutora Ana Adalgisa, pela indicação do palestrante, doutor Alex Santos. Eu agradeço penhoradamente, doutor. Foi esclarecedora para mim essa palestra, essa importante reunião que tivemos aqui. Espero que tenha sido também muito proveitosa para todos vocês aqui presentes e todos também que acompanharam aí no YouTube da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito obrigado, doutor. Sou eu que agradeço a todos a presença. É um prazer enorme falar com vocês. Agradeço novamente a quem nos está assistindo. E agradeço novamente também a doutora Ana, simplesmente uma gerente, aliás, uma superintendente formidável, extremamente competente. Muito obrigado. Obrigado a todos, ficamos por aqui. Até uma próxima.